Bom, a aula 3 agora de funções vai nos dar noções e conceitos que vão nos permitir classificar uma função entre injetiva, sobrejetiva ou bijetiva. Bom, mas o que é essa classificação, né? Uma função injetiva, bem rapidamente falando, seria quando o f de x1 é diferente do fx2, que é diferente do fx3, que vai ser diferente de um fx4, que vai se diferenciar de um fxn qualquer. Ou seja, cada uma das imagens estabelecidas a partir de um domínio, ela tem que ser diferente da outra. Isso é ser uma função do tipo injetiva. A função sobrejetiva, por sua vez, é uma função que faz com que todo o contradomínio receba uma seta, ou seja, o contradomínio todo vai ser a imagem da sua função. Ou seja, o conjunto B, que é o conjunto do contradomínio, vai ser igual à imagem. E a função sobrejetiva é ser simultaneamente injetiva e sobrejetiva ao mesmo tempo. Mas vamos agora caracterizar por partes e entender melhor cada uma dessas funções. O que vem a ser então a função injetiva? Bom, como já adiantamos, ela estabelece uma imagem diferente para cada elemento do seu domínio. Então, para ser uma função do tipo injetiva, eu vou dizer que cada elemento de A liga-se a um elemento diferente de B. É o caso, por exemplo, desse primeiro modelo nosso aqui. 1 está ligado ao 6, o 2 está ligado ao 7, o 3 ao 8, o 4 ao 9 e o 5 ao 10. Cada um dos elementos do contradomínio recebeu uma única seta para ser imagem. Então, nesse caso, eu vou dizer que essa função tem o f de x1 diferente do fx2, ou seja, a imagem do 1 foi o 6, a imagem do 2 foi o 7, então o 6 é diferente do 7. Diferente do f de x3, que é o 8, que é diferente do 6 e do 7, que é diferente do fx4, que no caso foi o 9, que é diferente do f de x5. Tá aí, então todos os elementos 6, 7, 8, 9 e 10 receberam uma única seta. Nesse caso, essa função é do tipo injetiva. Então vamos anotar aqui que a função é injetiva. Agora, percebam a diferença. Para o segundo modelo ali apresentado, as setas estão chegando todas no elemento que é o 1. Então, olha a quantidade de setas que chega para o 1. Nesse caso, se chegassem apenas duas, já não seria mais injetiva, mas aí foi exagerado, né? A quantidade de setas que chegou no 1 foram de todos os elementos do conjunto A. Ou seja, o domínio todo faz com que a imagem seja igual a 1. Nesse caso, eu vou dizer que essa função não é uma função injetiva. Justamente por quê? Porque mais de uma seta chegou no contradomínio. Pelo gráfico também é possível verificar se uma função é ou não injetiva. Para isso, o que a gente tem que fazer? Basta traçarmos retas que são paralelas ao eixo x. Então, vamos pensar nessa função aí, que é uma função em forma de parábola. Se eu traçar retas paralelas ao eixo x, eu vou encontrar que em vários momentos a mesma reta toca duas vezes essa curva. Então, nesse caso, eu tenho a possibilidade de dizer que essa função não é uma função injetora. Agora, percebam a diferença. Se eu pego uma reta qualquer e traço, eu toco uma única vez, ó. Então, nesse caso, eu vou dizer que essa daqui não é uma função injetiva. E eu posso saber disso por conta de ter tocado duas vezes com a mesma reta paralela ao eixo x. E nesse caso, essa daqui é uma função injetiva. Então, mesmo tendo apenas o gráfico, é possível estabelecer se ela é uma função injetiva ou não é uma função injetiva. Bom, não podemos confundir essa estratégia
de verificação com a estratégia de verificação de uma função. Lembre-se, para uma função, eu preciso sempre traçar retas que são paralelas ao eixo y e deve tocar apenas uma vez em cada reta dessas, a curva. Então, a interceptação tem que ser de uma vez só, mas isso paralela ao eixo y. Isso é para definir se é função. Para ser injetiva ou não injetiva, as retas são paralelas ao eixo x. E aí a mesma estratégia. Se houver mais de um toque nessa reta, a interceptação de mais de um ponto entre a curva e a reta traçada paralela ao eixo x, você vai dizer que não é uma função do tipo injetiva. Dando sequência aí, o que seria uma função sobrejetora ou sobrejetiva? A função sobrejetora ou sobrejetiva, ela estabelece que todos os elementos do contradomínio devem receber setas do domínio, ou seja, o contradomínio tem que ser coincidente com a imagem. No caso aí específico, a gente tem o 1 ligando ao 6, o 2 ao 7, o 3 ao 8, o 4 ao 9 e o 5 ao 10. Percebam que o B, que é o meu contradomínio, ele está recebendo elementos, setas para todos os elementos. Então, eu vou ter que aqui a imagem coincide com o meu conjunto B, que é o meu contradomínio. Então, o conjunto B, que é o meu contradomínio, ele vai ser igual à minha imagem. Quando isso se estabelece, eu tenho que a minha função é sobrejetiva. Mesmo que um elemento 6, por exemplo, recebesse duas setas, não teria problema. Continuaria sendo o B igual ao contradomínio, que é igual à imagem. Agora, naquele caso ali, ó, é o exemplo que eu tinha dado aí anteriormente. Mesmo que o 1 receba a seta de todos os elementos, como ele é o único elemento do contradomínio, então eu vou dizer que a imagem coincide com o B, que coincide com o contradomínio. Ou seja, eu tenho também uma função que é sobrejetiva. Agora, olha só essa situação. Sobrou o 11 aqui, ó. Todos os elementos receberam, exceto o 11. Então, nesse caso, essa função não é sobrejetiva. Por que não é sobrejetiva? Porque o conjunto imagem difere do contradomínio, ou seja, o 11 é um elemento que não está presente ou não pertence à imagem. Logo, a gente vai dizer que são funções, nesse caso, é uma função que não é sobrejetiva. Agora, como que seria uma função do tipo objetiva? Bijetiva objetora é quando, simultaneamente, ela consegue atender as duas características, de ser injetiva e de ser sobrejetiva. Então, esse exemplo aí é o típico exemplo de uma função do tipo objetiva. Por quê? Porque todos os elementos de B recebem correspondência e uma única correspondência do conjunto domínio A. Então, tem que ser, ao mesmo tempo, injetiva, todos receberam apenas uma setinha, e tem que ser sobrejetiva, todos os elementos de B receberam seta. Quando isso acontece, a gente diz que há uma correspondência biunívoca. E é isso, pessoal. Seria essa a definição para tratar sobre ser uma função injetiva, sobrejetiva e bijetiva. Vamos continuar estudando e até a próxima.